Para você que nos acompanha em todo o Brasil, quero te saudar e agradecer já pelo seu carinho, pela sua audiência aqui com a TV Evangelizar. E o nosso mundo está no ar. E hoje é dia de falar delas, das nossas musas, as mulheres. Nós poderíamos fazer simplesmente uma homenagem para elas. Mas será que todos estão sabendo que a mulher é discriminada pela sua essência, ainda nos dias atuais? Que é marginalizada porque é naturalmente mãe e acolhedora? Para refletirmos sobre o papel feminino, temos nos estúdios a professora Clélia Peretti. Muito obrigado, professora, pela sua presença. Conosco também temos aqui a presença da professora doutora Adriana Baggio, que estuda aí as relações de gênero e também é uma grande comunicadora. Muito obrigado pela sua presença, professora. E para começar o nosso papo de hoje, convido você aí de casa, as minhas convidadas especiais, né, aqui no estúdio, a assistir um pequeno material sobre a mulher no decorrer da história. Preste atenção. O caminho da evolução do papel social feminino em toda a história começa pela segregação. Na sociedade patriarcal, ela era considerada um elemento importante no seio familiar, mas com papel fundamentalmente prático para os exercícios de mãe e mulher, figura essencialmente dependente do homem. Um período marcante no mercado de trabalho foi na indústria fabril, nos séculos XVIII e XIX. Com essa vivência, a mulher começa a perceber sua posição desfavorável e começam as primeiras manifestações feministas no Brasil. Desse momento em diante, as mulheres começam a lutar pela autonomia e a igualdade entre os gêneros. Segregação é uma palavra muito forte, não é mesmo? Professoras, isso ainda acontece no dia de hoje, não? Eu acredito que isso acontece e nós vemos isso cotidianamente, em pequenas e em grandes ações. A segregação da mulher passa, muitas vezes, através do próprio discurso, né? Hoje nós temos ainda um discurso muito machista, né? Muito opressor, que deixa a mulher, praticamente discrimina a mulher daquelas tarefas que são, às vezes, próprias dela, né? Então, acho que a mulher hoje passa por essa crise, eu diria assim, até de própria identidade. E isso deixa a mulher um pouco discriminada. No mundo do trabalho, então, a gente nem fala, né? A gente fala que existem avanços, que a mulher está inserida, mas quando vai em determinados campos, né, você percebe que a mulher ainda está segregada. E eu me refiro aqui, o campo específico, né, do qual eu trabalho, a teologia, a gente percebe, sim, que em alguns campos, em algumas áreas, a mulher não pode ainda atuar com toda aquela sua liberdade, porque, por alguns homens, ainda a mulher é considerada não inteligente. Então, acho que esse é um papel de segregação da mulher, né? E é evidente, está na nossa sociedade, está entre as mulheres mais intelectuais, entre as mulheres mais simples, né? As mulheres camponesas, as mulheres que vivem lá no chão das fábricas também, nós percebemos esta segregação, sim. Existe mesmo, de fato, professora Adriana? Eu concordo com a professora Clélia. Existe uma segregação que a gente percebe no dia a dia, no cotidiano, quando você não pode andar por onde você quer, você não pode frequentar os lugares que desejaria, por questões de violência ou de preconceito, você tem uma segregação, né? Quando você não pode andar à noite sozinha do seu ponto de ônibus até a sua casa, porque você vai correr um risco maior de violência do que se você fosse homem, você está sendo segregada de um dos direitos mais básicos, que é a cidadania, que é o ir e vir. Quando você tem uma necessidade de ter vagão de trem, de metrô, ônibus específico para as mulheres, para que elas não sejam assediadas, você tem uma segregação, e, na minha opinião, até um pouco pior, porque ela é institucionalizada. Então, ao invés de se combater a violência, ao invés de se combater o comportamento que causa essa segregação, não. Realmente se separa a mulher do convívio social a que ela teria direito. Quer dizer, é uma separação mesmo, né? E eu percebo isso também nos próprios direitos, né, que são dados para as mulheres, né? Hoje as próprias políticas, né, tentam pensar fortemente na questão das mulheres, na inserção das mulheres, os seus direitos sociais,
Mas à medida que nós estamos criando direitos, ao mesmo tempo nós estamos segregando. Né? E uma coisa assim fortemente que me chama a atenção e que me chamou a atenção foi que somente em 2012, por exemplo, as mulheres conseguiram ser classificadas ou adquirir aquilo que é chamado os direitos humanos. Né? Isso chama muito a atenção. A Constituição diz que as mulheres possuem uma dignidade em 2012. Nós chegarmos nesse contexto da nossa história, né, a esse ponto e dizermos que a mulher é mulher, tem sua dignidade, tem um seu espaço na sociedade. Então, acho que isso é realmente uma segregação da mulher. Segregação. Né? Eu brincava aqui com a professora antes da gente começar o programa, já entendi então, porque eu fiz uma pergunta para você, professora, por que as mulheres hoje usam menos saia, usam muito mais calças? Do meu ponto de vista, daquilo que você comentou, essa segregação, por exemplo, dentro dos trens, dos ônibus, é basicamente isso. É um dos motivos, né? Você tem essa violência, ou ameaça de violência, que ela é muito prática, muito concreta, né? Você tem, eu ouço relato de alunas minhas, né, de moças mais novas que têm vergonha ou têm medo de usar saia, mesmo que seja uma saia longa, porque elas recebem mais cantadas na rua e tudo mais. Então, a saia ela tem um aspecto de acessibilidade, né, que não deveria ser considerado assim, mas pela própria maneira como a roupa envolve o corpo e cobre o corpo, que para algumas pessoas é entendida como uma espécie de convite. Então, claro que isso não é tão simples assim, nem acontece sempre, mas acontece. Seria um dos motivos para que algumas mulheres, às vezes, tivessem receio de usar saia. Né? Então, isso faz parte da minha pesquisa de doutorado, é um viés da minha pesquisa de doutorado, e eu tenho colhido depoimentos e informações que tratam dessa relação do quando vestir saia e quando não vestir. Qual é a saída, professora, nesse caso? Olha, eu vejo assim que as vestimentas, elas sempre foram consideradas como algo para cobrir o próprio corpo da mulher, né? Fato que nós passamos, né, em vários períodos da história e nós temos vestimentas diferentes. Mas por que a vestimenta e qual a relação melhor entre a vestimenta e o corpo? Porque o corpo da mulher por muito tempo ele não foi banalizado, né? E hoje nós percebemos também uma grande banalização do corpo da mulher. E quando nos chega aqui uma pergunta aqui, por exemplo, é até interessante nesse assunto ainda. O uso do corpo feminino em propagandas faz parte dessa marginalização? Com certeza. Não só na propaganda, em outros produtos culturais, outros produtos da mídia, no cotidiano. Então, por exemplo, falando em redes sociais, a gente vê muitas imagens de mulheres seminuas nas redes sociais, mas a mulher que ela aparece amamentando e fica o seio um pouco à mostra porque está amamentando, essa imagem ela é proibida. Enquanto a imagem que é mais sexualizada, digamos, para o prazer de quem está olhando, essa não. Então, a gente tem um uso do corpo feminino para situações de voyeurismo, de prazer, talvez, mas quando a mulher decide usar o corpo para projetos dela, objetivos dela, aí ela é proibida, né? Tem um impeditivo. E na propaganda, normalmente, a gente tem esse uso muito mais por outros interesses que não o da mulher, sempre para vender alguma coisa ou para chamar atenção. Que tema gostoso esse, viu? Muito bom mesmo. Muita gente diz que mulher é frágil, mas eu tenho lá as minhas dúvidas sobre isso. Porque em dados momentos, elas foram muito reprimidas e, mesmo assim, fizeram história. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para conferir isso. Acompanhe só. Ao longo da história da humanidade, muitas mulheres fizeram a diferença e são lembradas até hoje como referência. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dessas pessoas. E quem vai nos dizer os nomes de algumas delas é a própria população. Bom, Maria, eu acredito que foi uma das maiores personagens
da história cristã, né? Não há como falar de mulheres sem referência a ela, Maria, a santa mulher que disse sim ao chamado para ser mãe do Filho de Deus, dispensa maiores apresentações, não é mesmo? Então, seguindo o exemplo de perseverança de Maria, vamos saber então qual é a próxima a ser lembrada pelo povo. A Madre de Calcutá, ela fez a diferença mesmo, né, para a história da humanidade. Madre Teresa de Calcutá é conhecida mundialmente e é lembrada até hoje pelos seus ensinamentos de amor ao próximo e simplicidade. Ela dedicou sua vida em doação e serviço aos mais pobres e necessitados e deixou um legado de solidariedade. Eu acho que a mulher, Princesa Isabel, que ela marcou, né? Na história do Brasil, a princesa Isabel foi a responsável pela liberdade do povo que sofria com a escravidão. Ela é lembrada até hoje como um exemplo de mulher que garantiu o direito a uma vida livre aos negros, em meio a um período de verdadeira injustiça desumana. Pois é, como é que a gente pode chamar isso de frágil? Hã? Hein, professora? Eu acho que nós não chamamos de frágil, acho que nós repetimos o que a cultura e a sociedade nos colocou na nossa boca, né? Nos dizendo, nos formando que a mulher é frágil. É um ser frágil, é um ser que vem lá desde a criação, né? É o ser que faz com que o homem peca, mas eu não acredito na fragilidade da mulher. Eu acredito que a mulher é mulher forte. Né? E nós temos, assim, falando dentro também da própria Sagrada Escritura, os exemplos mais fortes são das mulheres, né? A mulher Ruth, por exemplo, uma mulher que combate, né? Ela vai. Nós temos mulheres na própria história que vai em guerras, né? Mulheres que dão a sua própria vida. Eu tive, assim, gostaria até de testemunhar isso. Eu tive o grande prazer na minha vida de falar várias vezes com Madre Teresa de Calcutá. Olha que bênção. Quando eu estava em Roma, eu estudava. E o que me chamava a atenção era esta mulher frágil no seu corpo, mas de uma sabedoria, diria assim, de uma resistência espiritual, de uma resistência intelectual muito forte. E quando eu me encontrei com ela, com um grupo de jovens, dos alunos, ela olhava para a gente com um olhar que falava, né? E o seu olhar sempre ficou impresso em mim. E uma vez, eu, saindo do Vaticano, encontrei ela e os olhos dela penetraram nos meus olhos, né? É um exemplo de uma mulher que eu sempre levo comigo. Frases que ela foi dizendo, né? E, além do mais, o exemplo de vida que a Madre Teresa de Calcutá nos deixou. Ela era uma mulher que tinha todo um lugar de trabalho, estava muito bem dentro de um convento, e, de repente, ela sai, né, na Índia, ela sai todas as manhãs e ela vai para lecionar numa escola, um colégio estadual. E ela vê todos aqueles marginalizados, né? Ela se pergunta a si mesma, o que eu posso fazer para esses párias, para esses excluídos da sociedade? Ela teve a coragem, né? Esse é o sinal de vida dela, né? Ela tem a coragem de pedir a dispensa daquela congregação onde ela estava vivendo e funda a congregação, né? Da qual até hoje nós temos inúmeras pessoas. Então, eu diria, não é verdadeiro que a mulher é um ser frágil. Nós criamos a mulher frágil. É a nossa sociedade, a nossa cultura que nos passa esta mensagem, diria até uma teoria, né? Sim. E que nós estamos aí com o tempo, acho que aqui a professora, que é da comunicação, da semiótica, né? Estuda aí os diferentes sinais, acho que são muitos os sinais dos quais a história deixou marcado, né? A mulher como um ser frágil, né? Durante essa ideia da fragilidade feminina serve também para você colocar a mulher num determinado espaço, normalmente o privado e não o público, né? Então ela está protegida, uma fragilidade de pensamento e de raciocínio, então a mulher não tem a mesma força intelectual que o homem, uma fragilidade de sentimentos, então a mulher é muito volúvel, muito emotiva, ela sempre vai responder pela emoção e nunca pela racionalização, e sem falar na fragilidade física, então que impediria a mulher de fazer algumas coisas, né? E tem um outro lado dessa moeda que é igualmente pernicioso, porque quando a gente fala, né, nessas questões, parece que só a mulher é prejudicada, mas não é, a sociedade como um todo, inclusive os homens, porque você coloca uma proibição do homem também de ser frágil, porque todo ser humano vai ter momentos de força e de fragilidade,
E esse homem, às vezes, gostaria de desabar também, né? Ele também está cansado, ele também está sofrendo, ele também é pressionado, mas ele não pode chorar, ele não pode expressar os seus sentimentos. E isso gera uma quantidade de frustrações que é prejudicial para todo mundo mesmo, para a família e para a sociedade. É verdade. Está gostando do nosso programa? Quer participar da nossa obra? Torne-se um associado ligando para 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Nós vamos agora a um breve intervalo, não sai daí, já já o Nosso Mundo volta. Estamos de volta, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o Nosso Mundo, agora por todo o país, através da nossa transmissão via satélite. É a TV Evangelizar usando a tecnologia para informar você. O tema do programa de hoje é o papel social feminino. Você, mulher, sabe quando não está recebendo os seus direitos? Consegue interagir com todos de forma livre? Para responder essas perguntas, está aqui comigo a professora Clélia Peretti e também a professora Adriana Baggio. As duas são feras para defender os seus direitos. Antes de voltarmos ao nosso bate-papo, quero mostrar para vocês um material sobre o que muitas mulheres estão encarando no dia a dia. Veja aí. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no país. Em 70% dos casos, quem espanca ou mata é o namorado, marido ou ex-companheiro. Mas nem todas procuram as unidades de proteção à mulher para denunciar. Cada mulher tem a sua história. Nós não fazemos a visão da mulher a partir da nossa história, sim da história dela, né? Mas a gente vê que existem situações, primeiro, complexo. Porque ela está numa relação afetiva, ela casou com essa pessoa, ou namora com essa pessoa, enfim, ela tem um relacionamento com ela, porque tem uma situação amorosa com ela, afetiva mesmo, né? Outra situação que a gente também tem é que os agressores nem sempre são os maridos, são os filhos, são os pais. Então, outro vínculo que também dá esse impedimento. Outra situação que a gente vê com muita frequência é que a mulher realmente ainda tem vergonha, né, de admitir ou de confessar a outras pessoas, e isso inclui a delegacia, de que ela está tendo problema, e um problema grave. Mas não são só os crimes contra a honra e a integridade física que ameaçam a mulher. A violência psicológica e o assédio moral também podem deixar marcas. Esta mulher, que prefere não se identificar, lembra bem os momentos de angústia que passou no antigo emprego. Ela sofria violência psicológica da ex-chefe. Bom, aconteceu no meu trabalho. Eu tinha uma gerente que ela me humilhava, ela menosprezava tudo que eu fazia. Chegou num momento que ela tirou as atividades de maior importância que eu realizava e me deu as de menos importância para a empresa, que não tinha nenhum fundamento para fazer, era só para ficar um tempo lá mesmo, batendo cartão, não tinha importância nenhuma. Eu não aguentei isso, achei muita humilhação, além dos xingamentos que ela fazia. Eu, por conta disso, desenvolvi uma gastrite nervosa. Todo momento que eu ia trabalhar, eu ia passando mal dentro do ônibus, sabendo que eu ia enfrentar algumas situações difíceis com ela, né? Para mim foi muito sofrimento. Foram 4 meses, apenas 4 meses, eu não consegui aguentar a pressão. Tudo que você fazia, nada estava suficiente, nada estava bom. O motivo para tanta perseguição? O simples fato de ser mulher. Ela chegou uma vez comentar que ela gostaria de ter no departamento dela apenas homens, porque ela gostava de mandar em homens. Então, a minha presença para ela ali atrapalhava. Ela queria ser a única mulher no departamento. Essa situação aí é complicada, né? Porque aí nós estamos tratando de 2 casos aí. Tem também a mulher, que quer fazer o quê? O papel do homem para agredir a outra mulher? Não dá para entender? Professora, me explica aí. Que sentimento é esse? A gente tem que entender o que essa mulher, a chefe, a agressora, o que ela aprendeu também, né? Como que ela foi educada, né? Desde que ela era um bebê, o que foi esperado dela, quais perspectivas foram colocadas para ela, dela mesmo? O que foi cobrado dela, e a relação que ela deve ter com os homens.
que tem um pouco a ver também com a dependência afetiva do casamento. Então, a gente está falando em papel social, né? Um dos principais papéis sociais que a mulher tem que exercer hoje ainda é o de esposa. Então, se aceita muito mais um homem que não casou e que tem parceiras eventuais, né? Nada fixo ou estável, mas não se aceita isso da mulher. Então, se ela é socialmente obrigada ou incentivada a sempre ter um relacionamento com homens, talvez seja mais difícil para ela denunciar a violência do seu marido, do seu companheiro, do seu namorado, e também faz com que essa chefe agressora prefira trabalhar mais com homens, né? Porque, de alguma maneira, é um relacionamento que ela vai ter ali profissional, não sexual de maneira nenhuma, mas é um tipo de relacionamento com homens. Então, a gente tem que... isso não significa que ela não tem que ser punida e nem denunciada, não significa isso, mas a gente tem que entender também de onde que vem as bases para essa atitude dessa chefe agressora. Eu não sei, professora Clélia, o que é mais difícil, se é o psicológico ou os dois são ruins, ou a física, a agressão física. Nesse caso aqui, a gente acabou vendo aqui na matéria duas situações, a física, né, e a psicológica. As duas são terríveis, não? Eu acredito que sim, porque não dá para dizer que uma violência é mais agressiva do que a outra violência, né? Porque, veja só, quando a mulher ela é violentada fisicamente, queira ou não, os outros acabam percebendo, né? Se ela está com um hematoma no seu rosto, os outros acabam percebendo. De qualquer forma, ela está partilhando através do seu próprio corpo, né? Porque as marcas ficam no próprio corpo. Agora, quando a violência é psicológica, eu acho que às vezes o sofrimento é mais, porque a mulher não consegue se expressar muitas vezes, né? E dependendo do ambiente que ela vai encontrar, ela pode muitas vezes cada vez mais se tornar agressiva também, né? Porque ela pode estar sofrendo uma violência psicológica e, ao mesmo tempo, essa violência, digamos, trazemos isto para o ambiente familiar, ela pode estar vivendo aí uma violência, mas no mundo do trabalho ela se torna agressora também, porque ela está sendo violentada. Então, a questão psicológica, eu acredito que ela tem muitas consequências, sim. Tem, né? Tem. Tem muitas, né? Tem muitas. Deixa eu convidar todos aí a saber mais sobre a nossa TV, a TV Evangelizar. Veja só um pouquinho, porque depois eu quero contar um testemunho meu. Olha só, a TV Evangelizar. A TV Evangelizar e os programas do Padre Reginaldo já estão disponíveis via parabólica, 24 horas por dia para todo o Brasil. Sou Luciaura Bandeira de Matos, aqui de Belém do Pará. Estamos conseguindo sintonizar a TV Evangelizar através do satélite. Olá, Padre Reginaldo, eu sou o Felipe, aqui do Mato Grosso do Sul, e eu e minha família acompanhamos os programas da Rede Evangelizar através da parabólica. Eu também aqui em Goiânia. Eu também em Minas. Eu também em Santa Catarina. A TV Católica da Família Brasileira. Saiba mais pelo telefone 0 operadora 41 3221 6060 ou pelo site. Eu fico contente em saber que todo o Brasil agora pode receber a evangelização em sua casa, pois essa vitória também é sua. Participe da nossa obra ligando para 0 operadora 41 84010909, dígito 1 e torne-se um associado. Bom, o nosso mundo hoje, eu quero colocar para vocês duas aqui como se fosse assim um testemunho de vida, viu, professoras? Lá em casa, eu faço meu papel de mulher, vamos dizer assim, das obrigações de uma mulher, ou de uma participação mais da mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em casa eu lavo louça, eu faço comida, eu limpo também o banheiro, eu ajudo a cuidar das crianças. Eu me torno mais feminino por isso? Não. De maneira nenhuma. No meu entender, eu acho que cuidar da casa em que você vive, não importa se você é homem ou é mulher, isso é uma responsabilidade tua. Se você divide a casa com alguém, não importa se é uma pessoa de outro sexo, se é um colega de faculdade, se são irmãos ou se é marido, mulher e uma família, você deveria ter responsabilidade compartilhada. Então, eu acho que cuidar da casa não deveria ser um papel feminino. Exato. Mas os homens aí, muitos homens, cobram das mulheres isso, quer dizer, ficam com medo de fazer, porque depois na rua ou na sociedade, em qualquer lugar,
Ah, mas eu não faço isso. Isso é papel da mulher. Isso é uma coisa errada, não? Eu acho que isso já está mudando um pouco. Eu já vejo outros exemplos, até porque os meninos estão sendo educados também de uma outra maneira. E se você me permite, eu não quero que você fique chateado comigo, tem um verbo que a gente usa sem perceber, que é o ajudar. Quem ajuda não é responsável, a ajuda é opcional. Então, quando você diz ajudar a cuidar das crianças, é quase como se a responsabilidade não fosse principalmente sua. Então, a gente tem que tentar mudar o verbo ajudar, né? Eu cuido das crianças, a responsabilidade é dividida na minha casa. Cuido da casa. Exatamente. Lá no Rio Grande do Sul, as coisas andam bem também, não andam? Andam bem, mas eu acho assim que para você falar dos cuidados da casa, você também tem que pensar numa outra coisa importante hoje. A nova configuração da família que nós temos, né? As novas formas de se viver a família, o mundo do trabalho que nos chama. Então, se a mulher trabalha 8 horas, 10, 12, às vezes fora de casa, é claro que o marido vai ser um colaborador, seu marido compartilhou com ela a sua vida, ele também vai compartilhar as próprias tarefas de casa. Eu, nos primeiros tempos que eu casei, eu tinha vergonha de dizer que meu marido, por exemplo, fazia as coisas de casa. Eu, como mulher, tinha vergonha de dizer que meu marido fazia as coisas de casa. Hoje eu já inverti esse papel. Meu marido se sente orgulhoso de dizer... mas eu também. Eu estou ocupando o espaço da minha mulher hoje. E aí, o que acontece? Nós, mulheres, muitas vezes sentimos saudades de fazer as próprias coisas de casa. Você sente saudade? Eu sinto. É? Eu sinto saudades de fazer uma comida, sinto saudades de limpar uma casa. Por quê? Porque o meu dia a dia é mais intelectual, é mais a serviço, é mais a profissão. Quando eu chego em casa, meu marido está me servindo. Mudou-se completamente os papéis. Então, acho que nós, mulheres, também devemos assim nos colocar numa posição de acolher o que o homem também está fazendo. Tem toda a razão. Porque, às vezes, nós nos tornamos muito mais centralizadoras, mas também assumimos um papel de macho, né? Gostei dessa palavra, centralizadora. Centralizadora. Meia culpa. Bom, o nosso tempo está acabando, mas antes de finalizar, vamos ver mais algumas personalidades que o pessoal das ruas lembrou. Olha só. Por tudo que elas fizeram pela humanidade, vamos conhecer mais alguns exemplos de mulheres que fizeram a diferença. Aquela lá que morreu no Haiti, doutora, essa, pelo que eu vi, as matérias que eu vi dela, o que eu assisti nos jornais dela, foi uma mulher marcante. Pelo menos para mim, o que ela fez foi de ajudar as pessoas. A médica sanitarista Zilda Arnes deixou um legado que até hoje, depois de sua morte, transforma a realidade de milhões de famílias. Fundadora da Pastoral da Criança, ela estabeleceu um trabalho de combate à desnutrição infantil, que se estendeu a vários outros países. Isso além de muitos outros trabalhos, como a Pastoral da Pessoa Idosa, que até hoje transforma a realidade dos mais necessitados. Joana d'Arc foi uma mulher que ela, pela fragilidade dela, uma menina de 13, 14 anos de idade, se apresenta a um rei e diz: olha, você tem que ir para uma batalha, você precisa salvar o seu país. E não foram apenas estas mulheres que ajudaram a mudar o mundo. No decorrer da história, estes são apenas alguns exemplos de que os heróis da humanidade muitas vezes são heroínas. Está acabando o nosso programa. Professoras, eu agradeço aí a presença de vocês e eu convido agora a fazer algumas considerações finais sobre esse nosso tema. Muito obrigado pela sua presença, viu, professora Clélia? Obrigada, eu que agradeço à TV Evangelizar desta oportunidade de a gente refletir sobre quem somos nós, mulheres. E acredito que nós não podemos esquecer, primeiro de tudo, a nossa natureza feminina, né? E esse papel que nós temos na sociedade é um papel importante. E nós somos mulheres não frágeis, não vulneráveis, mas nós somos mulheres que possuem uma garra dentro de nós. E também nós podemos ser essas heroínas, né? Essas musas que transformam a história. Essas musas que transformam a história. Professora Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com a professora Clélia também. E eu gostaria de dizer que, em termos de papéis sociais, eu acho que nenhuma mulher, não existe papel que ela não possa exercer. Você pode escolher ocupar um outro papel
ou não, mas que isso nunca seja... nunca pense que você não pode ocupar um determinado papel. Todos os papéis estão disponíveis para você. E obrigado a você que ficou comigo hoje. Continue aí participando do nosso programa. Mande um e-mail, nossomundo@padrereginaldomanzotti.org.br. E eu encerro o programa dizendo o seguinte: muitos homens dizem assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é uma mentira. Ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.